Salve, irmãos, com a paz do Senhor Jesus também. Amém. Eu vou pegar aqui um versículo que ela tinha selecionado como base, que é Romanos 1:18. Romanos 1, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Amém, irmãos? A igreja pode se assentar em nome de Jesus. O estudo é valores cristãos enfrentando as questões morais no nosso tempo. Amém, irmãos? Esse é o tema base do estudo. Quando eu vi o tema do estudo, a Val estava preparando ele, né? Eu venho preparando esse estudo há mais de 2 semanas. E quando eu vi o tema do estudo, eu achei muito interessante. Dado a realidade que nós vivemos nos nossos dias como sociedade, né? Onde o tema valores cristãos, ele encontra-se em alta, né? Embora seja somente no campo das ideias, né, irmãos? Muitos afirmam ter tais valores, mas, como nós vamos ver, valores cristãos sem Cristo são só valores, por melhores que sejam. Amém? Assim que eu comecei a analisar o assunto, eu percebi que esse é um tema que, embora pareça algo simples, né? Valores cristãos parece algo simples e até mesmo, de certa forma, corriqueiro, né? Quando a gente fala de valores cristãos, eu acho que todo mundo, a gente acha, eu sei o que é isso, isso é tranquilo, não precisa de um estudo sobre isso. Mas muitas das vezes esse tema é confuso, irmãos, porque a definição de valores em si não é algo simples e direto. Se eu pedir para você definir o que é quente e o que é frio, é simples, né? Quente e frio. Agora, valores não tem uma definição simples do que são valores, né? O que torna aquilo importante? Não tem uma definição fácil do que é isso. Eu também achei no tema a oportunidade para a gente conversar sobre algumas visões sociais mais complexas nos nossos dias. E é por isso que eu vou estar trazendo a introdução desse estudo, né? Então, eu vou estar falando aqui com os irmãos hoje e no próximo domingo, se Deus assim permitir, a volta vai continuar a partir dali. Mas eu senti a necessidade de estar conversando um pouco com os irmãos sobre alguns assuntos que encaixam dentro desse tema. Como sempre, tudo vai ser abordado, irmãos, com muita calma, muita tranquilidade e na presença de Deus. Tudo que nós fazemos aqui, irmãos, a gente faz para a glória de Deus, para a edificação do corpo. Então, se a gente começa a perceber coisas que não edificam o corpo, meus irmãos, desculpem, mas eu sou obrigado a ir para aquilo que edifica. A ideia aqui é trazer para os irmãos e desenvolver o raciocínio dos irmãos. Tem um filósofo dos dias atuais, professor Portela, né, que ele fala o seguinte: ele nunca vai falar para o aluno dele, pense isso, mas ele sempre vai falar, pense nisso. Tudo que a gente coloca para vocês é para que vocês venham refletir. Lembra que a gente falou algumas semanas aqui sobre a questão do ruminar aquilo, né? Se você vier para cá, sentar ali, eu falo para você, você me ouve, isso não gera crescimento. O que gera crescimento é você ir para sua casa, se debruçar em cima daquilo que foi dito, se aprofundar naquilo que foi dito e entender melhor. Isso sim vai fazer diferença na sua vida. A gente, de forma alguma, quer dizer para o irmão, você tem que fazer isso e viver assim, não. A gente fala, irmão, pense sobre isso, né? Arrasou, né? Então a ideia aqui, irmão, é nós entendermos o que são valores cristãos e entendermos também qual é a diferença dos valores cristãos para valores semelhantes encontrados na sociedade. Existem valores cristãos e é como se nós tivéssemos a cópia desses valores na sociedade. Qual a diferença? Qual a diferença se eu vivo dessa forma e você também vive dessa forma? Se os valores são o mesmo, o que difere o teu valor cristão do meu valor social, secular, humanista, mundano, normal? É isso que a gente vai tentar entender. Existem vários tipos de valores, irmãos, no mundo, né? E por valor nós entendemos tudo aquilo que pode influenciar as atitudes, o comportamento de um indivíduo em diferentes
em diferentes âmbitos da sociedade. Existem valores, por exemplo, que são valores estéticos. Não deixam de ser valores. E eles balizam a vida de indivíduos, né? Obviamente, os irmãos percebem que eu não sou muito de academia. Mas existem pessoas que são mais dedicadas à academia, né? Existem valores profissionais. Existem profissionais e profissionais. Tem um profissional que ele acha que ele vai chegar ali e ele pode dar uma volta na caldinha para poder pegar uma corrida na frente dela. O outro, ele acha que ele pode pegar o trabalho que um profissional fez e apresentar como sendo dele, sem oferecer as referências, sem oferecer o devido, a devida referência bibliográfica ali. É um mau profissional? É. Os valores deles são errados, mas ainda assim são valores. Existem valores familiares, né, que nós temos na nossa vida, no nosso cotidiano. É muito comum nós encontrarmos interseções. Interseções são semelhanças entre valores cristãos e os valores seculares, que são os valores que estão no mundo, né? Por exemplo, paz e justiça são valores defendidos por uma facção criminosa. Mas todo mundo que é cristão também vai gostar de paz e de justiça. São os mesmos valores? Será que é a mesma coisa? Será que quando eu falo de paz e justiça, eu estou falando da mesma coisa que o cara da facção criminosa está falando? Será que é a mesma coisa? Obviamente que não. Mas por que é diferente? Por que difere? O que difere um pensamento de outro? Tudo não é paz? Justiça não é justiça? E aí? Depende? Então, no caso, os meios que levam essa facção querer a paz, os fins ficam os meios? Cada vez que você falou, eles têm uma linha que eles querem, a paz e liberdade, justiça. Verdade, mas quais as atitudes e os pensamentos deles que... Entendeu? Eu digo que os fins não justificam os meios. Na realidade, os fins validam e qualificam os meios, né, pelos quais aquele fim foi alcançado. Se foram meios errados, aquilo não pode ser um produto bom, né? A questão, irmãos, é que embora haja semelhança, eles não são iguais. Não são iguais por conta de uma simples questão: princípios. Valores sem princípios não são nada. O que vai determinar a qualidade de um valor é o princípio sobre o qual ele está estabelecido. Quando uma facção criminosa fala de paz, ela fala de paz dentro do contexto da vida de crime que eles vivem. Quando nós falamos de paz, nós falamos da paz de Deus, a paz estabelecida por Deus, pregada na palavra de Deus, balizada nos princípios bíblicos. Princípios são a base que sustentam os valores. Princípios são mais rígidos. Nós vamos ver isso mais para frente. Um bom exemplo é o fato de que em qualquer família espera-se que o filho respeite pai e mãe. Precisa ser uma família cristã para esperar isso? Não. Na Bíblia nós vemos que o respeito aos pais é um valor presente na vida daqueles que servem a Deus. O que acontece é que mesmo existindo o preceito, a norma, a regra, se não existir Cristo, irmãos, esses valores são apenas uma convenção social, um acordo da sociedade e nada mais. Se você estiver fazendo algum trabalho, né, se for homem e estiver fazendo algum trabalho evangelístico dentro da cadeia, você vai saber que as regras ali são muito mais rígidas do que fora dela. No dia de visita não é permitido a nenhum preso levantar a camisa, porque senão vai desrespeitar a mãe e o familiar de outro preso. Ele já desrespeitou a mãe dele quando ele não obedeceu a ela e entrou para a vida do crime. Esses são os princípios, irmãos. Princípios errados levam a valores errados, a convicções erradas. Percebe? Talvez a pergunta que o irmão esteja se fazendo nesse momento é a seguinte: se existem valores no mundo que imitam os valores de Cristo,
Por que eu deveria escolher os valores de Cristo, e não aqueles? Qual é a diferença? A resposta é simples, irmãos. A grande diferença está no fato de que os valores de Cristo são baseados nos princípios estabelecidos por Deus. Jesus, ele cumpriu 100% da vontade de Deus. Por isso que os valores cristãos, eles são tão importantes, porque são valores baseados em princípios estabelecidos por Deus, logo são princípios eternos. E aqui, irmãos, eu quero fazer uma pausa para a gente entender alguma coisa. Nós estamos falando de valores e agora já começamos a falar de princípios. Aí o irmão fica, mas é valor ou é princípio? Então eu acho que vale a pena para a gente parar um pouco e conversar sobre 4 diretrizes que vão balizar o pensamento humano, né? Que são princípios, convicções, valores e ideologias, né? E essa ordem não é por acaso, é uma ordem proposital. Né? Porque ela está do que é mais sólido para o que é mais instável, do que é mais firme para o que é mais inconstante. Então, na base de tudo, nós temos os princípios. A partir desses princípios, criamos convicções que alimentam os nossos valores, e nós temos as ideologias, que são bem mais inconstantes. Percebe? Então, tem uma analogia muito boa que diz que os princípios são como diamantes. Né? Além de preciosos, eles são também rígidos, constantes e inquebráveis. Princípios são, portanto, preceitos universais rígidos, regras incontestáveis e direcionamentos de conduta universal e atemporal. Princípios não se quebram por si só, irmãos. Nós é que deixamos de seguir os princípios. Chegam para Jesus e perguntam para Jesus o seguinte: olha, Moisés nos deu carta de divórcio. Jesus, ele vai para o princípio e ele fala o seguinte: mas não foi assim que Deus estabeleceu. Dentro do ponto de vista bíblico, cristão, na visão de Deus, o casamento é indivisível. Essa é a visão de Deus, irmão. Quando você olha para o princípio, você tem que olhar para o início, onde tudo começa. E Jesus, ele volta lá e ele mostra que, na visão perfeita de Deus, o casamento é indivisível. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. É o que diz a palavra de Deus. O princípio estabelecido por Deus é um casamento heterossexual entre homem e mulher. E é o que diz a palavra. Eu não posso fugir do que diz a palavra. Da mesma forma que eu não posso entrar dentro de um fórum da forma que eu quero e fazer o que eu quero dentro do fórum. Eu já falei para os irmãos que quando a gente começava a trabalhar no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, quando o doutor Paulo era o responsável por a tecnologia, a gente recebia um e-mail dizendo quais os pronomes nós poderíamos usar quando a gente estivesse em reunião com ele. Qual o tipo de roupa que a gente tinha que vestir. Eu poderia me negar? Poderia. Ia trabalhar lá? Não. Então, quando eu me proponho a vir para a casa de Deus e andar pelos princípios estabelecidos por Deus, os irmãos têm que concordar que não tem muita margem de negociação. Perfeito, irmãos? Jesus, ele volta para o início. E ele fala, olha lá o que Deus estabeleceu. Vocês podem estar vivendo dessa forma, mas Deus estabeleceu assim. O princípio é esse. Homem e mulher. Ele usa uma palavra mais simples, né? Ele usa macho e fêmea. Perfeito? Deixará o homem a sua casa, se unirá a sua esposa e serão os dois uma só carne. Mas, pela dureza do coração humano, eu permiti, né? Eu aceitei esse tipo de coisa. Não é que eu concordo com isso. Isso é a maravilha da longanimidade de Deus, irmãos. Deus não concorda com o mundo da forma que o mundo está. Mas nem por isso você vai ver um raio cair na cabeça de cada pecador que existe. Isso é longanimidade. É essa capacidade que Deus tem de suportar os vasos de desonra, né? Até aquele determinado tempo. Porque tudo tem um tempo estabelecido diante de Deus.
Então, irmãos, os princípios eles são inquebráveis. Nós é que escolhemos não andar por esses princípios. O homem escolhe se afastar de Deus e a viver a vida como ele bem entende. Convicções, irmãos, são certezas. Convicções são opiniões firmes de um indivíduo sobre algo no qual ele acredita. Já os valores, irmãos, dentro dessa analogia, se os princípios são como diamante, os valores são como carvão. Eles são mais maleáveis, não são tão firmes. Valores são individuais, são subjetivos. Subjetivo é tudo aquilo que pertence ao sujeito pensante, ao seu íntimo, né? E por ser maleável e individual, valores são geralmente influenciados pelo contexto externo, pela época, pela cultura, pelo tempo, pelo interesse. E se a gente quiser fazer um resumo, pelo mundo. Valores são influenciados pelo mundo. O que acontece, irmãos, é que podemos entender que valores são frágeis. E por serem frágeis, eles precisam de princípios. Eles não se sustentam sozinhos. Ideologia já se fala de algo mais conceitual. Né? Ideologia é a ciência que vai estudar as ideias. São pensamentos. Alguns anos atrás eu descobri que uma questão filosófica perfeita é uma questão que não tem resposta. Né? Por exemplo, quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha, pode ser considerado uma questão filosófica perfeita, porque eles vão ficar dias e dias debatendo aquilo, né? Porque eles acreditam em uma outra determinada linha de pensamento. Então isso é uma questão filosófica perfeita. Por exemplo, qual é a melhor feijoada do mundo? Não sei, provei todas. Vamos passar dias discutindo sobre isso. Isso são ideologias. Ideologias, elas são vapor dentro dessas regras de convicção e de firmeza. Então eu, Carlos, eu tenho valores que são frágeis, mas que formam as minhas convicções, que são firmes, são formados pelas minhas convicções que são firmes. Porque essas convicções que eu tenho estão baseadas em princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Princípios eternos. Amém, irmãos? E eu quero aproveitar que nós estamos falando sobre princípios, convicções e valores, para entrar em um campo que eu quero conversar com os irmãos já tem algum tempo, e eu já falei isso com o Cleiton, já tem pelo menos uns 3 meses que eu comentei com ele sobre isso. Acontece que há 3 meses atrás seria impossível nós tratarmos isso, porque estávamos em meio de campanha eleitoral, e eu acho que estava todo mundo muito aflorado, e quando a gente está muito aflorado com determinadas coisas, a gente perde a capacidade de pensar e de dialogar, né? Acidente de trânsito é um péssimo lugar para você convencer uma pessoa de qualquer outra coisa. Tudo que ela quer é te matar. A realidade é essa. Naquele momento ali você não consegue convencer o cara. O melhor que você faz é tira uma foto, depois você liga e conversa. Naquele momento, no afã do momento, você não vai conseguir convencer ele. Eu lembro do caso de um colega meu que trabalha de Uber, que ele parou, acho que no engenho de dentro, ele tinha um sinal vermelho, ele parou, a menina veio com um Audi atrás e pá, bateu na traseira dele, né? Ele falou que ele descobriu da pior forma possível, que é melhor você deixar o carro sem freio de mão, porque aí bate e anda. E ele falou que ele saiu do carro e olhou para ela, e ela olhou para ele e falou assim: quem para no sinal vermelho? Não tem lógica, não. Sinal vermelho é para eu parar. Mas ela, na cabeça dela, fazia total sentido. Por que você parou no sinal vermelho? No momento, irmão, no momento você não consegue raciocinar. Claro que eu não vou falar tudo que eu gostaria de falar, e eu até falei com o Cleiton que vale a pena a gente tirar um tempo na escola dominical depois para a gente tratar dessas questões, não só questões políticas, né? E eu já vou dar um spoiler para os irmãos. Na minha opinião, qualquer questão política é meramente humana e não produz o efeito
que a sociedade espera. Esse efeito só vai ser alcançado em Cristo, no reino de Deus. Porque se houvesse alguma solução humana para um problema de 6.000 anos, não precisaríamos de Cristo. E é nesse sentido que eu vou falar para você que qualquer ideologia política, em sua última forma, ela tenta remover Cristo da equação e dizer: olha, tenho total competência para resolver todos os seus problemas, basta que você me siga. Mas eu só posso servir a um Senhor, irmãos. E aí a gente fica numa encruzilhada: quem eu sirvo? Amém? Eu sei que é delicado esse tema, irmãos, e por isso eu quero que os irmãos prestem muita atenção. Eu sei que muitas das vezes o assunto não é tão empolgante quanto falarmos sobre arrebatamento da igreja, sobre a volta de Cristo, né? Eu sei que às vezes é muito mais interessante falarmos da besta que aparece em Daniel, a besta que aparece no Apocalipse, mas esses assuntos que nós estamos tratando aqui, irmãos, eles são de extrema importância, porque ele pode sim, naqueles últimos dias, influenciar na sua vida. Eu vou deixar uma pergunta para os irmãos pensarem e refletirem. Eu já falei, eu não quero dizer para os irmãos pense isso, quero dizer pense nisso. Pense nisso que eu vou te falar. Em qual versículo da Bíblia está escrito que o anticristo ele é de direita ou de esquerda? Na minha Bíblia eu não encontrei. E eu não acho nada que diga que é para A ou para B. Eu sei que ele tem um carisma enorme, porque ele consegue convencer as pessoas. Eu sei que ele tem uma capacidade de comunicação muito boa, porque ele consegue enganar. E se possível fosse, até os escolhidos de Deus. Pense nisso, irmãos. Pense nisso. Eu vejo muita gente na internet dizendo que a direita defende os valores cristãos. Não é isso, irmãos? Eu acho que todos aqui concordam com isso, não é? A direita defende os valores cristãos. Não é isso que a gente vê? Amém, irmãos? E que a esquerda tem valores anticristãos. Amém, irmãos? É isso que a gente vê? Amém. Como se de alguma forma tentasses encaixar Cristo dentro de um ou de outro espectro ideológico ou político, irmãos. Cristo não é de direita nem de esquerda, irmãos. Desculpa quem acredita no contrário. Cristo não é de direita nem de esquerda. Toda a questão política que foi levada para Cristo, ele fez questão de afirmar que o reino dele não era dessa terra. É um reino novo, irmãos. É um reino estabelecido por Deus. É um reino 100% novo, 100% eterno, 100% vindo de Deus. E isso não tem margem para discussão. O reino de Deus não se manifesta como os homens esperam. Acontece que, assim como um relógio, ele pode dar a hora certa 2 vezes no dia, as ideologias políticas também podem. Sejam elas de direita, sejam elas de esquerda. Nós vamos encontrar valores que foram pensados no cristianismo, e aqui eu acho que é um outro ponto que a gente deixa de perceber. Não é a esquerda que tem um valor porque Jesus distribuiu pão, então Jesus era comunista. Isso é loucura. Quem nasceu primeiro? Marx ou Cristo? Obviamente, irmãos, que se eu criar uma ideologia política, que eu vou falar assim, vamos sair tacando fogo nas coisas, ninguém vai querer. Ninguém vai querer. Os caras olham para a Bíblia. Lembra que eu falei que toda ideologia política vai tentar excluir o fator de Cristo? Os caras olham para a Bíblia, pegam ali, acho que Jim Rohn, por exemplo, ele vai falar para você o seguinte: nós somos a soma das 5 pessoas com quem nós convivemos. Irmão, Salomão fala isso há 2.000 anos, 4.000 anos atrás. Aonde? Quando ele diz o seguinte: as más conversações com meus bons costumes. Não, mas ele é um grande pensador. Não, as pessoas pensam dali, da palavra de Deus, a parte que interessa. Elas querem os valores, mas elas não querem os princípios. Elas querem viver dessa forma, mas elas não querem Cristo.
ter Cristo significa abrir mão de uma série de outras coisas que ninguém quer abrir mão. Percebem isso? Vamos encontrar valores que foram pensados no cristianismo, que nada mais é do que o imperfeito, que são as ideologias tentando imitar o que é perfeito, que é a palavra de Deus, mas os princípios, que são tão importantes porque definem a qualidade dos valores, são deixados de lado. O fato de uma ideologia trazer valores supostamente cristãos, e eu insisto em falar que são supostamente cristãos, porque não tem a figura de Cristo, irmãos. Não tem a figura de Cristo. Aí é que é o grande quê da questão. Se não tem Cristo, são só valores. De forma alguma quer dizer que uma vai ser mais cristã do que a outra, irmãos, porque eu acho que todos nós concordamos, né, no meio cristão, de que não existe algo que é meio cristão. Concordam comigo? Ou algo é cristão, ou não é cristão. Não existe meio cristão. É por isso que nós vamos ser perseguidos no final dos tempos. Por quê? Tu vai olhar para o cara e tu vai falar, não, eu não concordo com isso. Percebe? Eu sou cristão, eu vivo pelos princípios e valores estabelecidos por Cristo. Para mim, como cristão, faz tanto sentido discutir e brigar por direita e esquerda, quanto se a gente sentasse aqui e começasse a discutir se a gente coloca ou não uva passa no arroz. Desculpa. Faz sentido. Governa o país quem Deus determina que governe. E eu oro para que tenhamos paz. Se perseguirem, se amanhã o Lula ficar louco das ideias e começar a perseguir cristão, querer matar cristão, o que eu faço? Vou pegar um 762 com um traficante que fica na minha esquina e vou lutar na milícia armada? Não, irmãos, eu faço o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Ore, fuja. Se te perseguirem na Judéia, fuja para Samaria, fuja para outro lugar, meu irmão. Ah, mas você começou a perseguir na Argentina, eu vou para Venezuela, irmão. Perseguiu na Venezuela, eu vou para Bolívia. Perseguiu na Bolívia, eu vou para os Estados Unidos. Chegou nos Estados Unidos também, está perseguindo, eu vou para o Canadá, Rússia, eu vou andando, irmãos. Mas eu garanto que aonde eu passar, enquanto houver tempo e enquanto for permitido, eu vou estar pregando a palavra de Deus, porque é isso que eu sou. Eu não sou de direita e eu não sou de esquerda. As minhas convicções, os meus princípios são bíblicos. Eu vivo pela palavra de Deus. Ah, irmãos, mas vão tomar a nossa casa. Meu irmão, que casa? Que casa que tu tem? Ah, irmão, vou perder o emprego. Que emprego, irmão? Quem me sustenta é Deus. E eu aprendi isso da pior forma possível, mas aprendi que enquanto eu me balizo em mim mesmo, me espero desse mundo, eu não tenho nada. Quando eu descanso em Deus, eu tenho todas as coisas, irmãos. Mas eu não me prendo a nada disso. Eu já contei para os irmãos, quando nós compramos aquela casinha lá em Caxias, tem coisas que vêm nas nossas vidas para poder te abalar mesmo. O inimigo, ele sabe aquilo que vai te provar. A gente comprou a casinha lá em Caxias, né? Não é uma mansão, é uma casinha simples, mas a gente sempre teve o desejo de receber os irmãos da nossa casa. Alguns irmãos a gente recebe mais do que os outros, né, Claudinho? Mas a gente sempre teve esse desejo. E assim que eu comprei a casa, começou uma febre de invadir casa em Caxias. Trocou a facção criminosa. Começaram a invadir as casas e tomar as casas dos moradores. E aquilo começou a me corroer. Aquilo começou a me incomodar, me fazer perder noite de sono, sabe? Aquela possibilidade daquilo que a gente tinha adquirido ser perdido. Você vai fazer o quê? Um dia eu fui orar de madrugada e o Senhor falou grandemente ao meu coração. E a palavra foi a seguinte: o que você tem que não foi eu que te dei? Sou eu que guardo. Sou eu que guardo. O que eu quero dizer para os irmãos é que se você tirar Deus da equação, tudo se desfaz, irmãos. Princípios.
Deus quem levanta reis, quem abate reis. É Deus quem dá o sustento. É Deus quem te faz prosperar. É Deus quem faz o homem achar graça aos olhos de outros homens. Se você trabalha, tem muita gente desempregada. Você tem um emprego, glória a Deus por isso. Agora, a gente não baliza a nossa fé naquilo que a gente tem, irmãos. Porque tudo que a gente tem pode e vai ser tirado no tempo determinado por Deus, irmãos. Isso é perseguição, isso é tribulação. Tu acha que na tribulação a gente vai ficar de boa, irmão? Não vai. Se proibir de falar de Cristo, eu continuo falando, irmão. Eu quero que os irmãos puxem na memória 20 de março, mais ou menos, no mês de março de 2020, quando começou a pandemia. Eu fui um dos primeiros a falar o seguinte: irmãos, se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Mas eu não vou deixar de congregar com os irmãos. Isso independe de ideologia política, irmãos. Porque o meu medo, irmãos, é que quando pastores vão para a internet falar que é impossível um cristão que votou em direita ou em esquerda ir para o reino de Deus, ou ser cristão, tem um grande erro teológico nisso. Eu vou te fazer uma pergunta. Daniel foi governador da onde? Babilônia não era um exemplo de servidão e submissão a Deus. Eu acho que todos concordam. As práticas da Babilônia com relação à família e a todo o resto não eram modelos de sociedade que nós gostaríamos de viver. Daniel foi o que na Babilônia? Governador? Sátrapa? Se nós aplicarmos a mesma regra, irmãos, que está sendo aplicada hoje, se nós aplicarmos a mesma lógica, Daniel não podia ser servo de Deus. Daniel não podia ser servo de Deus. E governar a Babilônia? Como isso? Como o cara é servo de Deus seria governador da Babilônia? A Babilônia é totalmente fora dos princípios bíblicos. A questão, irmãos, é que, obviamente, Daniel tinha um limite bem estabelecido para Daniel. Daniel não se recusa a orar a Deus para ter a interpretação do sonho, mas ele não come da comida da Babilônia. Porque os princípios estabelecidos por Deus para o povo de Daniel era esse. Daniel ele não se recusa a servir ao rei da Babilônia, mas quando dizem assim, ó, não pode mais orar, desculpa, aí é o limite. Eu tenho que orar. Eu tenho que falar com Deus. Pode falar isso. Só para colocar essa situação do exemplo da Babilônia, é bem interessante, porque o pessoal vai para o exílio em etapas, né? Na Babilônia, né? De uma vez. E aqueles que já estavam exilados, eles mandam perguntar ao profeta Jeremias, que não estava vivo, como é que eles fariam, o que é que eles iam fazer, né? E acontece exatamente o que o Carlos falou. O profeta Jeremias manda uma carta para o pessoal que já estava na Babilônia, as primeiras levas, dizendo, olha, o Senhor diz o seguinte: construam casas por aí, procurem os seus empregos aí, trabalhem aí, porque vocês não vão voltar logo. Tem um tempo, seria 70 anos. E, né, como diz o pastor Cereja do Bolo, orem pela nação que vocês estão. Orem para vocês terem uma vida segura. Vocês estão no cativeiro, não é a terra de vocês, mas orem pelas autoridades dali. Foi assim que o profeta Jeremias respondeu. Obrigado. Acontece, irmãos, é que nós temos uma tendência natural a achar que a maioria está sempre certa. A gente é levado a pensar dessa forma, né? Poxa, se é a maioria, é possível que está todo mundo errado. Isso acontece, irmão. Às vezes está.
Entendeu? Às vezes, a maioria não está seguindo aquilo que é a diretiva correta. Você vai ver inúmeros casos onde os profetas de Deus não eram a maioria. Mas acontece, irmãos, que nós não podemos balizar a nossa vida por ideologia. Porque são meramente humanos. A gente baliza nossas vidas pelos padrões estabelecidos pela palavra de Deus. Eu acho que até aqui nós já temos argumentos suficientes para entender que essa guerra ideológica não faz sentido algum. Pelo menos não dentro da igreja. Se você votou em A, se você votou em B, não quer dizer que você... É porque às vezes eu fico com a sensação de que votar em A ou em B é comprar 100% do pacote. E eu acho que mesmo quem vota na direita não compra 100% do pacote da direita. Por que para a esquerda tem que ser assim? Por que o irmão que vota, sei lá, no centro-direita também não serve? O que vota no centro-esquerda também não serve? Tem muita definição do que é direita, esquerda e centro-direita. Eu gosto muito da definição do italiano Norberto Bobbio, né? Ele foi um historiador, crítico de Marx e do fascismo na Itália, né? E ele tentou, pensando muito na Revolução Francesa, resgatar o conceito básico do que era direita e o que era esquerda. Porque se você olhar, irmãos, você colocar isso num gráfico, tem muito pensamento. Vai ter um que vai estar mais à esquerda, que é a extrema esquerda, tem a extrema direita, mas entre a extrema esquerda e a extrema direita você tem toda uma linha de pensamentos ali, né? O comunismo ele vai estar exatamente na extrema esquerda e o fascismo vai estar na extrema direita. E pasmem vocês, o nazismo também, porque o nazismo é uma ideologia de direita. Quem foram as primeiras vítimas do nazismo? Judeus? Não, os comunistas. O nazismo ele nasce como uma ideologia contra o comunismo de Stalin, né? E tanto que Hitler vai perder a guerra, muitos historiadores vão dizer que Hitler perdeu a guerra por tentar invadir Stalingrado. Grado em russo é cidade, né? Stalingrado, cidade de Stalin, porque ele odiava o comunismo. A igreja luterana apoia Hitler no início da sua campanha justamente por quê? Porque eles também corroboravam com aquela ideia que era contra o comunismo. Só que tão logo Hitler começa a se mostrar autoritário, começa a querer matar os outros, e opa, calma aí, vou pular fora desse barco. E eu acho que aí é o ponto. Você pode defender, irmão, votar em quem você quiser, até a página 2. Quando essa ideologia começa a defender pensamentos errados, irmãos, você não compra essa ideia. Eu não posso comprar a ideia de identidade de gênero. Porque Deus estabeleceu macho e fêmea. Ah, mas eu quero viver assim? Amém, irmão. Você pode viver assim. Deus é que te deu o livre-arbítrio, não foi eu. Mas eu não compro essa ideia. Para mim isso não se pratica, por quê? Porque a parte da ideologia existe a palavra de Deus. O que baliza a minha caminhada é a palavra de Deus, não são ideologias. Igual eu falei, ideologias são ideias, pensamento, e para mim a identidade de gênero é uma coisa defendida que está errado. Por quê? Porque é contra os princípios estabelecidos por Deus. Eu poderia falar 1000 outros exemplos. Vou ficar só com esse, por ser o mais simples. Os outros a gente teria que fazer uma exegese muito forte da Bíblia, do hebraico, para entender outras questões que são igualmente polêmicas, mas que também são tratadas na Bíblia. A Bíblia ela não deixa de tratar nada, irmãos. E ela também não deixa de mostrar a falha dos servos de Deus. Eu acho que isso é a beleza da palavra de Deus. O fascismo é outra ideologia que também foi... Se o nazismo nasce com o apoio da igreja luterana, o fascismo nasce com o apoio da igreja romana. Falida, tentando sobreviver ali e começa a apoiar. Isso são ideologias erradas, irmãos. Mataram cristãos também. Quando você olha para a história, você vai ver que tanto de um lado quanto de outro,
o cristão sempre é quem morre. Porque esse é o propósito das nossas vidas. Nós estamos aqui como ovelhas para serem oferecidas. Posso falar outro dia, porque são pensamentos que começam a divergir a partir de um ponto. Mas Hitler, por exemplo, ele admirava Mussolini, né? O Duce da Itália. Ele admirava Mussolini, tanto que ele oferece exílio para Mussolini. Né? Então, assim, você vai ter muitas coisas que acabam sendo compartilhadas entre os dois. E se a gente quiser continuar falando, a gente pode falar também de Lutero, Calvino, que também, irmãos, mataram alguns cristãos aí nessa caminhada. O que eu quero dizer para os irmãos é que não importa o modelo de governo A ou B, toda forma de governo que nós temos, ela é humana, terrena. Não importa o que fulano disse, o que ciclano falou ou fez, eles não vivem pelos mesmos princípios que nós, irmãos. A gente precisa entender isso. Não importa se estão fazendo isso na rua X ou se estão fazendo isso, aquilo na rua Y. O que importa é que na minha casa, dentro do âmbito da minha família, a nossa base, os nossos princípios, a nossa conduta, os nossos valores, vão ser sempre firmados, e aí eu estou falando de convicções, na palavra de Deus. Essa é a minha bússola, irmãos. Essa é a minha bússola, o que determina o meu pensamento, o que determina o meu modo de agir, o que determina como eu ajo no meu trabalho, como eu vou viver a minha vida, como eu vou andar, não é determinado por direita e esquerda. Desculpe se você determina a sua vida por isso, irmão. A minha não é assim. Eu nunca participei de uma manifestação política. Porque muito cedo na minha vida, eu ainda não era cristão, eu entendi que política é um jogo de contradições. Para uma pessoa de princípios, ela não suporta viver essas contradições. Eu vivo a minha vida pela palavra de Deus. O que eu sou cristão. Eu acordo cristão, eu vou dormir cristão, eu ando na rua como cristão, eu trabalho como cristão, eu sou cristão 100%. Então, se eu não erro, irmão, erro. Erro sim, irmão, erro muito. E peço perdão a Deus e olho para frente. Cristo é o meu alvo. Eu quero igualdade social. Eu penso dessa forma. Eu sou a pessoa que acha que tem que dar ajuda para quem está passando fome, que tem que dar casa para quem está com dificuldade, para quem tem que ajudar o cara a arrumar emprego. Eu penso desse jeito, irmãos. Agora, quando isso entra no campo que fere a palavra de Deus, desculpa. A palavra de Deus é base para a minha vida. É base para a minha vida. Do outro lado, eu tenho um pensamento de direita, que na sua maioria é detrimento de proteção social e manutenção daquilo que já é. Não muda nada, continua do jeito que está, né? Quem é rico permanece rico, quem é pobre que se esforça. E se não tem comida, não tem porque não quer, não trabalha porque não quer, a oportunidade existe. Eu não concordo com esse pensamento. É sobre isso, não é sobre militância. Eu nunca vou concordar com o comunismo ou com qualquer outra política que tire vidas. Porque a vida é estabelecida por Deus. Deus é o autor da vida e só Ele pode tirar. Eu já conversei muito sobre isso com a Cláudia. O que te faz pensar que você é melhor do que o traficante que está lá na esquina? Ou do que os 18 que morreram na Torre de Siloé? Você é tão necessitado da graça de Deus quanto ele. Se tu olha para ele e acha que ele tem que morrer, eu acho que você tem que rever o teu cristianismo. Você tem que rever. Ah, mas ele mata, ele... É? Sim. E você também faz um monte de coisa que Deus não se agrada. E aí? Deus vai jogar um raio, imagina? Porque se isso ofende a ti, tu imagina quanto nós ofendemos a Deus que é perfeito. 100% perfeito, 100% santo.
Quando Jesus ele toma os nossos pecados, é sabido que Deus faz o quê? O que Deus faz? O que Jesus fala? Senhor, por que me deixaste me adorar as pessoas? Se eu ainda tiver 15 minutos, eu termino. Cara, pode falar. Bom, isso que ele está falando, meus irmãos, eu acho importante. A escola bíblica dominical, acima de tudo, ela é para nos fazer, nos mover numa direção onde nós precisamos refletir. Estamos nesse mundo terreno ainda, por enquanto, né? Como é que a gente consegue trabalhar duas cidadanias? Você tem a cidadania dos céus e nós temos a cidadania da terra. O que está acontecendo hoje, e essa é uma experiência que ficou muito notória nessas eleições, é que nós esquecemos a cidadania dos céus e aplicamos toda a nossa energia e todo o nosso esforço nessa cidadania terrena. Né? E o que isso provocou? Isso provocou divisões sérias dentro da própria família. Quer dizer, aconteceu exatamente aquilo que Satanás desejou, né, e planejou para que acontecesse. Mas ninguém observou isso. Ninguém quis saber disso. Porque faltou essa reflexão, faltou esse pensamento. Tudo que é falado hoje no mundo, interessante, muitos dos pensadores, gente, eu fico impressionado quando eu vejo pensadores modernos, pensadores antigos, quando eles colocam a sua filosofia, o seu pensamento, praticamente tudo que eles falam é pensado da Bíblia. Maomé fez o Alcorão pensando a Bíblia. Então você começa a perceber, Karl Marx, o comunismo, ele é todo trabalhado no modus operandi da igreja primitiva. Então, se vocês pararem para pensar, né, que como esse tipo de reflexão é importante para todos nós, o que nós precisamos entender é que quando o homem pensa determinado pensamento e tenta amoldar, né, aquilo que ele acha correto fazer, a distorção aparece. O comunismo é uma distorção do que a igreja primitiva vivia no passado. É exatamente isso. Se vocês olharem direitinho a doutrina comunista, como ela é pregada, como ela é colocada, ela tem esses princípios adotados pela igreja primitiva, porém totalmente distorcidos. Enquanto na igreja primitiva o poder era de Deus, toda a atenção era voltada para a pessoa dele, para Jesus. No comunismo faz a mesma prática, mas em prol da obtenção do poder, da defesa do poder. Então, gente, a gente precisa ter essa reflexão, sim, para a gente não cair nas distorções que hoje acontecem no mundo. Por exemplo, quando o pastor vai para o púlpito, isso que o Carlos falou é importante, quando o pastor vai para o púlpito, e ele, do púlpito, ele declara algo, onde ele faz uma divisão, ele dá uma distinção, tá? E tenta colocar isso, por exemplo, eu vi um pastor, né, começando o culto, falando 2 versículos. Um, onde mencionava Jair, né? Achei aquilo absurdo. Vocês viram esse vídeo, né? Então, a questão toda é essa. Mas desde quando a Bíblia está indo nessa direção? É uma distorção pregada no púlpito. E o pessoal bateu palma, né? Nós vimos todo o movimento de idolatria em torno de um homem. Eu votei nele. Mas houve todo um movimento nessa direção. Por quê? Porque as pessoas se esqueceram disso que está sendo falado aqui agora. Somos cristãos regidos pela palavra de Deus. Tá? Não são as ideologias que nos movimentam. Então, eu entendo essa preocupação do Carlos de trazer essa introdução agora, antes de nós entrarmos, né, naquilo que a Val vai trazer no próximo domingo, para a gente poder ter uma dimensão e
absorvermos melhor, né, termos um filtro mais elaborado para absorvermos esse ensinamento. Tem um livro muito bom, se os irmãos depois quiserem ler, que eu acho que ele tem uma sátira muito boa que vai tratar sobre isso. Qualquer ideologia política, ela começa muito bem. Eu lembro que eu e a Cláudia conversando na sala de casa, a gente fez esse exercício, né? E se você fizer esse exercício, você começar a se perguntar por que essa ideologia está errada, por que isso está certo. Mas a conclusão que você vai chegar é que o problema disso tudo é o homem. Um homem pecador nunca vai gerar algo que seja bom e perfeito. Percebe? E tem um livro, acho que é A Revolução dos Bichos, né? Então, o livro começa com aquela ideia de, tipo, vamos fazer uma revolução na fazenda, vamos tomar o poder, vamos dominar e vamos governar, e todo mundo vai ficar, cada um vai ter a sua parte, vai ser muito bom e tal, e fazem revolução, expulsam fazendeiros, e aí dominam, e aí começa ali o regime, né? Em um determinado momento, algum animal fala assim, mas calma aí, só a gente que trabalha, os porcos não fazem nada. E aí chegam para conversar com os porcos, olha, vocês escreveram ali que todos são iguais, se todos são iguais, por que só a gente trabalha e você aí não faz nada? É absurdo, companheiro. Absurdo isso que você está falando. A revolução aconteceu por causa da gente. A gente teve a ideia da revolução. Aí no dia seguinte, quando isso foi uma síntese, né? Quando os animais acordam, está lá, todos são iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros. O homem, uma vez que chega ao poder, ele muda a sua essência. Ele muda. Pode falar, né? Bom dia a todos. Eu tenho uma dúvida aqui que, se não for alongar muito também, meu irmão quiser até me responder depois, mas eu tenho um pensamento do seguinte: é correto afirmar que, por exemplo, Jesus morreu por conta de política? Por exemplo, eu sei que teve todo o plano de salvação de Deus para poder, hoje aqui estamos aqui conversando, ter direito ao perdão, isso foi anunciado desde os profetas sobre a vida de Cristo. Mas, politicamente falando, desde quando veio a notícia de que viria Jesus, o novo rei, o novo salvador, isso já politicamente, o império na época, né, da política da época se sentiu uma ameaça, né? Poxa, vai ter um rei, uma pessoa que pode revolucionar tudo, e com isso também, mesmo depois de Jesus Cristo, por onde passava, né, arrastava multidões, e eu acredito que isso sempre causava politicamente uma ameaça ao governo. Poxa, esse povo está crescendo, pode se aumentar em tamanho, e com isso pode causar uma revolução. Então, a partir do momento que, na época, se eu não me engano, eles viviam sob uma ditadura, né, do Império Romano. Então, até quanto à morte de Cristo, é possível afirmar, por exemplo, o tempo de Cristo, obviamente que Deus planejou, foi tudo planejado por Deus, mas devido à política ele não foi encurtado pelo fato de ter levado Jesus Cristo à morte, enfim. Muito boa a tua pergunta. É mais ou menos isso. Muito boa a tua pergunta. E muitos grupos supremacistas brancos vão falar que os judeus têm que morrer porque os judeus mataram Cristo. Isso é uma falácia, Cristo. Ninguém matou Cristo. Cristo se entregou. A política foi o meio pelo qual foi utilizado para levar a cunho aquilo que deveria acontecer. Mas ninguém matou Cristo. Cristo se entregou. Percebe? É sucinta a diferença. Mas existe uma diferença, embora seja sucinta em palavras, ela é muito grande. Porque muda tudo. Percebe? Espontaneamente ele desce dos céus para morrer por amor de nós. Ele se entrega. Tanto que quando ele está ali no Getsemane, ele fala, você acha que se eu quisesse agora, eu não oraria ao Pai, ele não mandaria aqui 10 miríades de anjos para resolver esse problema? Não tem ninguém me levando preso. Eu estou indo como ovelha muda para o matador. Bastaria fazer. Mas e aí, como que nós estaremos hoje? Percebe? A política foi o meio pelo qual se chegou ao fim estabelecido por Deus. Não foi por causa da política. Percebe? Tanto que Jesus ele passa todo o tempo naquele mesmo mundo, com aqueles mesmos governantes, pregando a palavra de Deus. Por quê? Porque não tinha chegado o tempo.
Ainda não é o tempo estabelecido. Ainda não é a hora. Na hora certa, no dia certo, no momento certo, estabelecido por Deus, aí sim, acontece o que tem que acontecer. Eu até entendi o que o Diego falou, que a gente, espiritualmente falando, mas às vezes eu até falo com as pessoas que hoje fica essa briga política aí, às vezes eu falava, gente, se vocês forem ver, quem levou assim, na mão, foi os políticos com os religiosos, os conhecedores da palavra da época. O pensamento político, ele impediu os judeus de perceberem que Cristo era Cristo. Eles estavam tão voltados para o pensamento político que eles não conseguiam enxergar em Cristo nada além do que alguém que ia causar sedição. Certo? Só que Cristo vai para o madeiro que Deus estabeleceu. Volição, vontade própria. Ele desceu para isso. E ele cumpriu aquilo que Jesus estabeleceu. Ninguém levou a ele a esse momento. Ele veio a esse momento. E ele mesmo fala isso. Para esse momento que eu vim. Né? Valores mudam com o tempo, irmãos. São maleáveis e subjetivos. Geralmente são influenciados por fatores externos. Né? A roupa que era escandalosa em 1920, hoje é considerada normal. Nenhum de nós poderíamos assistir um culto lá em 1918. Que isso? Que roupa é essa, meu irmão? Percebe? Princípios são rígidos e atemporais. Não se quebram por si só. As pessoas decidem não segui-los. Se eu dissesse para você o seguinte, escolha qual modelo de carro você quer. Você escolheria uma Ferrari ou um carro que parece uma Ferrari? Escolher viver a vida observando valores não balizados, né, que não tem como base os princípios bíblicos, é escolher uma cópia de menor valor. É poder escolher o melhor e ainda assim escolher aquilo que não tem qualidade. Nada mais é do que o homem, mais uma vez, tentando cobrir as suas vergonhas com folhas de figueira. São soluções paliativas que podem até mesmo mostrar alguma efetividade no curto prazo. Né? Quem é que lembra dos primeiros 2 mandatos do governo do PT? Maravilha! Economia bombando. Dinheiro para tudo quanto é lugar. Mas a questão é que não se sustenta com o tempo porque não tem uma base sólida. Os princípios de Deus não estão ali. Com o tempo, tende a fracassar. Como todos os governos. Paulo diz em Romanos, como nós lemos, que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. É como se o apóstolo gritasse alto e com som que, ao ignorar a Deus e o sacrifício de Cristo, os homens deliberadamente escolhem viver uma vida abjeta, baixa, desprezível, distante de problema, distante de Deus, criando seus próprios arcabouços políticos, filosóficos e sociais para resolver um problema que só pode ser resolvido de uma forma: se rendendo a Cristo e vivendo segundo os seus princípios. Se entendemos que o homem em Cristo passa a viver pelos valores de Cristo, e que esses valores têm como base os princípios estabelecidos por Deus na sua palavra, logo perceberemos que esse viver em Cristo transforma essa vida ao ponto desse mesmo homem passar a viver por padrões mais elevados. Dessa forma, somos capazes de notar que todos os problemas que vemos ao nosso redor seriam facilmente extinguidos se a humanidade, através de um único e simples ato de rendição, se entregasse a Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Essa é a solução para o mundo. A gente pode falar isso nas esquinas em qualquer lugar. Quer resolver o problema do nosso país, irmãos? Se rendam a Cristo. O homem se rendendo a Deus, as coisas se resolvem, porque ele passa a viver pelos padrões estabelecidos por Deus. Se a humanidade se rendesse a Cristo, eu não precisaria de ética. Eu não precisaria falar para o cara: olha só, se você pegar e copiar o trabalho do irmão Reginaldo, isso é antiético. Não precisaria falar isso, porque o amor supre essa necessidade.
O amor supre essa necessidade. O amor supre a necessidade da ética. Porque se ele não, com certeza não quer que o Reginaldo faça isso com ele, ele não vai fazer com o Reginaldo. Isso é amor. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Aquilo que tu não quer para ti, tu não faz com o teu próximo. É uma grande falácia, irmão, achar que porque seguimos alguns padrões éticos que talvez até sejam parecidos com princípios do cristianismo, com valores do cristianismo, somos cristãos. É o mesmo que pegar uma foto, colocar a Torre Eiffel no fundo e enviar no grupo do WhatsApp e falar assim: irmão, eu fui para Paris. A experiência não é a mesma. Por melhor que seja a montagem, ainda assim não será a mesma coisa. O cristianismo, irmãos, preste atenção nisso. O cristianismo não é teórico. O cristianismo não pode ser observado. O cristianismo é prático. É vida. É vida com Cristo, seguindo os seus valores e princípios estabelecidos por Deus. É assim que eu me identifico. Eu sou cristão. Amém, irmãos? É isso que eu sou quando eu acordo de manhã cedo. Eu não sou comunista, eu não sou patriota, eu não sou nacionalista, eu não sou integralista, eu não sou separatista, eu sou cristão. O que você é, meu irmão? Eu sou cristão. Ponto. É isso que eu sou, irmão. É isso que eu sou. Se consideramos valores tudo aquilo que determina as regras de conduta de uma pessoa, organização ou sociedade, e que a igreja é um grupo de indivíduos organizados em sociedade, é normal nos perguntarmos quais valores regem ou pelo menos deveriam reger esse corpo vivo e pujante, forte, robusto. Obviamente que a resposta só pode ser uma, irmão: os valores de Cristo, o cabeça da igreja. Ele determina o caminho que a igreja tem que seguir, por onde nós vamos, como nós agimos, o que nós fazemos. Mas quais são esses valores? Bem, essa pergunta é fácil de responder. São os valores que nortearam a vida de Cristo, balizados pelos princípios estabelecidos por Deus. Uma vez que Ele habita em nós, uma vez que estamos ligados à videira, é esperado de nós que passemos a viver a nossa vida pelos mesmos valores de Cristo. Por isso, vamos tomar a liberdade de falar de tais valores a partir da sua origem mais sublime, ou seja, quando nós começarmos a tratarmos dos valores cristãos, esses valores são estabelecidos por Cristo, baseados nos princípios estabelecidos por Deus na sua palavra. Amém? O Senhor, em seu ministério, nos deixou vários exemplos práticos de como deve ser a conduta daqueles que seguem a Deus. E é a partir dessa perspectiva que vamos estar falando, mas só no próximo domingo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos. E eu preciso que os irmãos entendam isso. A minha regra de fé e de prática é a Bíblia. Eu leio muito, eu estudo muito. Não digo para glória pessoal, digo porque é aquilo que eu sou, irmãos. Mas nada disso baliza o meu pensamento. Nada disso baliza o meu dia a dia. O meu dia a dia é balizado pelos princípios e valores estabelecidos pela palavra de Deus. E eu não abro mão de nenhum deles. E nunca vou abrir mão de nenhum deles. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Coloque-se de pé. Vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, Senhor, louvado, adorado e exaltado seja o teu nome. Tu és Deus, Senhor, e reina sobre todos nós. Tu és soberano e está sentado no teu trono. E nós te rendemos glórias, louvor e ação de graças. Se estamos aqui hoje, Senhor, é porque alcançamos graça diante de Ti, porque fomos lavados e remidos no sangue do Teu Filho, para cultuar a Ti, para exaltar o Teu nome. Senhor, nós falamos sobre a Tua palavra. Pai amado, prepara os nossos corações, que ela seja recebida de bom grado,
que nós venhamos a acolher e que ela gere frutos, Senhor, que ela lance raízes profundas, Senhor, e que possamos a cada dia viver pelos seus princípios e valores estabelecidos na Tua Palavra, porque é isso que somos, Senhor. Nascemos do alto, Senhor, temos uma outra pátria, temos uma outra perspectiva, Senhor, temos um outro pensamento, e esse pensamento não é outro, senão aquele estabelecido por Ti, através do Teu Espírito Santo em nossos corações. Somos Teus, meu Pai, propriedade exclusiva Sua, Senhor, comprados com preço de sangue, para a glória e louvor do Teu nome. Senhor, guarda-nos, Senhor, e nos dê entendimento e compreensão, e ajuda-nos na nossa caminhada, para que sempre tenhamos azeite extra e não sejamos encontrados dormindo naquele grande dia. Toda a glória, toda a honra a Ti, meu Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Amém.